Olá, seja bem-vindo a essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Esse é a quinta apresentação pequena que eu estou chamando a atenção que os animais têm alma. Por que eu faço questão disso? Porque nesse estudo dos corpos multidimensionais vai discutir partes dos corpos da alma dos animais. Então é importante o entendimento disso. Se o sujeito tem uma visão materialista, que o animal é só o corpo que morreu, acabou, não vai ter compreensão para entender essa outra parte. Então por isso que eu estou chamando a atenção que os animais têm almas. E estou trazendo alguns trabalhos que não é meu, mas é trabalho de cientistas, já que pesquisaram isso há muito tempo atrás. Então, nesse assunto percepção coletivas pelo animal e pelo homem, eu peguei aqui 5 casinhos. Primeiro, esse caso que eu estou pegando, eu vou lendo de novo para ficar mais fácil do como ele escreveu. Isso eu tirei do livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Está nesse livro, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Está na página 166, 167. A doutora Marie de Tiller, residente na Suíça, ela que diz, que na noite de 28 para 29 de novembro, 28 para 29 de outubro de 1890, em Lausanne, Suíça, essa doutora, ela disse que ela foi despertada por pequenas batidas na porta e batidas que repetiam, e a campainha da casa não havia tocado. E a casa estava fechada. Ela disse que ela tinha um grande gato branco, que ela criava e naquele instante estava no pé da cama com os pelos eriçados, tremendo e rosnando. Tremia o corpo inteiro e banhada de suor. Olha como é que ela escreveu, foi ela que escreveu isso. A porta estava entreaberta e moveu-se e apareceu uma forma envolvida por tecido vaporoso branco, como um véu sobre sua roupa escura. Não distinguia bem o rosto e depois desapareceu. 15 dias depois, soube da morte de minha amiga, também médica, em Srinagar, na Caxemira. Essa médica tinha morrido de peritonite naquele mesmo período, no dia 29 de 10 de 1890, quando ela teve essa experiência. Era o animal que primeiro viu. Então é o que chama a atenção, o animal que primeiro viu. O animal que chamou a atenção dela quando ela olha para o arte e vê. E aí, pelo vulto, que ela não distinguiu bem, porque ela disse que tinha uma planta na frente, por isso que ela teve de distinguir, a planta atrapalhou a visão dela do rosto, mas ela viu o vulto, que era do estilo, mas era coincidência, no mesmo horário que a amiga dela, lá em Caxemira, estava sofrendo a morte pela peritonite. Aparecimento. Então esse aparecimento, no momento da morte, foram muitos casos que tem isso. Não é só sobre o ser humano. O ser humano tem milhares de registros sobre isto. Agora, de animais, tem menos, mas também tem muitos. Muitos que foram registrados, quem fez grande registro sobre isso foi o Dr. Ernesto Bozano, Gustavo Guillet fez isso, Charles Richer deixou, Camille Flammarion deixou trabalhos sobre isto. Tem muito, Gibier deixou trabalhos sobre isto em épocas passadas, a Kassoff deixou trabalhos sobre isto. Então você vai vendo. Este outro caso aqui, que eu vou contar ainda das percepções
coletivas pelo animal e pelo homem. Olha esse outro caso, que está na obra de Rudolf Tuller. O nome do livro é Os Arcanos do Espiritualismo. Desse livro, Os Arcanos do Espiritualismo, de Rudolf Tuller. Página 234. Essa página, ele anota esse caso. Ele disse que o grumê do navio, funcionário do navio, que era o grumê, do navio à vela, o nome do navio era Avalanche. Ele, toda a tripulação, pereceu no naufrágio. Esse navio naufragou, toda a tripulação pereceu. Nesta noite, entre 9 e 10 horas, a mãe e a tia do grumete, a mãe e a tia, lá na cidade deles, ela escutou, ouviu o som de um apito para cães. Esse grumete criava cão e tinha um apito para cães que ele tocava e o cão dele, que gostava muito dele, corria para atendê-lo. Então ela disse que elas duas escutaram o apito. Ela estava em casa, embaixo, quando escutou o apito lá em cima. Que esse grumete trazia sempre consigo para chamar seu cão de estimação. Foi no andar superior da casa que escutou esse apito. O cão tinha reconhecido o som do apito que elas escutaram e o cão também escutou. E o cão saiu da cozinha para o andar superior com seus latidos e abanando o rabo de contente, achando que ia encontrar o seu dono. Olha bem, ela estava na casa, o navio sofreu um acidente e as duas escutaram o apito, o som do apito, que o grumete trazia isso para treinar o cão. E o cão escutou e imediatamente correu para o andar de cima, sacudindo o rabinho alegre porque ia encontrar o seu dono. No mesmo horário do naufrágio, as duas mulheres ouviram o som do apito de cães do grumete. Tudo indica que o cachorro também ouviu. Ou seja, a faculdade paranormal do cachorro era também igual a das pessoas, dessas mulheres, que escutaram do mesmo jeito o apito, apenas confirmando a existência que o cão tem percepção, a percepção do espírito que tinha desencarnado naquele instante. Terceiro caso, que eu tirei no Jornal da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, volume 13, página 28. Está lá para o jeito, pode pesquisar quando quiser. O sociólogo Andrei Lang conta que a sua sobrinha, no dia 6/8/1906, às 18 horas, estava passeando com seu cão Turque, era o nome do cão. Ela estava passeando no Monte Pen de Kalvik. Ela estava com esse cão passeando nesse horário, às 18 horas. E viu chegar sua amiga, a doutora H, que ela não quis dar o nome. Essa doutora vestia uma saia curta azul, com um corpete de algodão branco, mas Turque, o cão, rosnando contra a recém-chegada. Ela viu e o cão também viu. E o cão fica rosnando contra a recém-chegada, isso é normal o cachorro fazer isto. A doutora olhou e continuou a descer o monte. A doutora olhou para ela e continuou a descer o monte. E ela viu que um grande inseto passou voando através do corpo da doutora. E logo depois ela desapareceu.
A irmã da doutora H escreve respondendo a carta que no dia 6/8/1906, naquele mesmo dia que ela viu, às 18 horas, ela disse às 18 horas, ela descia a coluna de Tintagel, depois de ter banhado, e estava com o mesmo traje que foi vista pela sobrinha de Andrei Lang. Então ela estava com o cão turque lá na Monte Pen, de uma cidade muito distante. A doutora estava descendo uma colina que tinha tomado banho e estava com a mesma roupa que ela descreveu que ela tinha visto a doutora, com a saia curta azul e com corpete de algodão branco. Mesmo jeito, a mesma roupa. Tudo indica, pelo cão truque, neste caso a aparição de uma pessoa viva, porque essa doutora estava viva, não tinha desencarnado. E ela, aí o sujeito discute, foi uma telepatia que ela captou, ou foi o espírito dela mesmo que fez isso? Porque nos estudos do espiritismo, nós sabemos que pode haver essa bifiguração, pode haver esse transporte. Às vezes você vê, é o perispírito com o espírito, mas na realidade o perispírito se apresenta do mesmo jeito que o corpo físico está. Então tudo indica que naquele instante o cachorro turque e a moça estava vendo a sobrinha do André Lang, estava vendo a amiga, porque a amiga estava viva, não tinha desencarnado. Então também o animal, a percepção do animal, não só do espírito desencarnado, mas ele também é capaz de ver o espírito encarnado se está fazendo esse transporte. Então você apenas vai reforçando as teses que a alma dos animais existe. Quarta lição nessa revista. Na revista Light, no ano 1907, página 225. Eu estou dizendo porque a pessoa querendo ir vai lá na pesquisa. Relato de J.W. Budinck. Ele conta, estava uma pessoa doente residindo em Kensington. Um amigo e sua esposa foram fazer visita. Tinha um amigo doente. Eles foram fazer uma amiga e a esposa. Um amigo e a esposa foi fazer uma visita a esse doente. Foram de carruagem, naquela época era comum carruagem. Quando perto da casa do doente, estava perto, o cavalo começou a se rebelar. A carruagem ia para casa para visitar o doente. E o cavalo começa a se rebelar. E não quis seguir caminho. Estava com aparência de terror. Tremia, suave, empinava. O senhor, a senhora, olhou e viu diante do cavalo, de braços abertos, o amigo doente. Ela viu o amigo doente de braços abertos de frente do cavalo. Por isso que o cavalo começou a empinar e ficou com terror. Aquele momento foi tão forte que a senhora desmaiou. A senhora que estava lá desmaiou. E o cocheiro teve que voltar. O cocheiro, o que guiava, era como se fosse um táxi, ele teve que voltar. E depois souberam que o amigo morrera na hora que surgira diante do cavalo. E o primeiro a ver foi o cavalo. Você veja, o cavalo foi o primeiro a ver aquele homem, aquele espírito, de braços abertos diante do cavalo. E o cavalo ficou com medo, e ficou com terror, empinava e nada fazia o cavalo ir. Porque o cavalo estava vendo, porque o animal tem capacidade
de captar ondas que nós, às vezes, temos dificuldade na nossa visão corporal. Nós temos dificuldade, porque nós temos limite de frequência e o animal entra em outra frequência. Então você veja, o cavalo foi o primeiro a ver. Depois o casal viu, e depois confirma a morte desse homem. Então apenas esse trabalho é mais um que vai confirmar a existência da alma dos animais. Os animais têm percepção disso, das almas. Então eu vou contar nessa lista a quinta e a última nessa percepção coletiva pelo animal e pelo homem. Essa está escrito na Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, volume 10, página 127. O caso que é pesquisado pelo cientista Alexandre Akasakov. Alexandre Akasakov fazia muita pesquisa naquela região da Rússia, da Polônia, lá naquela. Em São Petersburgo, em 1880, lá na Rússia, uma senhora e 5 filhos, o mais novo com 16 anos, quer dizer, tudo pessoa já adulta, estavam no salão da casa, recebendo a visita de um amigo numa tarde de maio. Então estava a senhora, seus 5 filhos e essa visita. De tarde. De repente, o cachorro da família precipitara, latindo forte para a lareira. O cachorro começou a latir forte para a lareira. Todos olhamos e vimos um menino de 6 anos. Quando olharam o cachorro latindo na direção da lareira, olha que tinha a mulher, 5 filhos e essa outra visita, 7 pessoas. Ela viu o cachorro latindo na lareira, olharam e todos viram um menino de 6 anos. Reconheceram o menino como André, filho do leiteiro. Antigamente tinha muitos leiteiros de porta em porta, existia muito esse tipo de... Hoje não tem mais essa profissão de leiteiro, mas antigamente tinha, ainda tem em algumas cidades, então, mas hoje não tem, é mais difícil, na cidade grande contra isso. Aí aquela aparição do menino passou por cima de todos, como se estivesse voando, e desapareceu pela janela que estava aberta. E o cão seguiu o movimento da aparição. E o cão seguiu a criança, passando por cima e indo embora pela janela. O cão latindo, rosnando e correndo no meio, e correndo. Nesse mesmo dia, o leiteiro comunicou que seu filho André falecera no momento da aparição. Ninguém sabia que o menino estava doente e o menino tinha costume de ir nessa casa. Então, esse aparecimento desta criança, filha do leiteiro, 7 pessoas viram e o cachorro também começa na direção da lareira, é onde o menino estava. E depois ele vê o menino subindo, passando por cima dele e indo pela janela aberta e foi embora. E o cachorro acompanhando, latindo, acompanhando essa aparição, esse fantasma embora. Essa lição apenas confirma, mais uma vez, a possibilidade da existência da alma dos cachorros, dos animais. E essa pesquisa foi feita por um grande cientista na época, que era Alexandre Akasakov, que deixou uma série de trabalhos de pesquisas, que até hoje a sociedade usa os trabalhos dele como um trabalho de vanguarda na pesquisa nesse mundo espiritual. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte. Eu ainda vou trazer mais algumas aulinhas para poder discutir os corpos multidimensionais dos animais,
mas por enquanto eu estou querendo chamar a atenção que a alma dos animais existe, porque sem a compreensão da alma dos animais eu vou ter dificuldade para explicar alguns desses corpos multidimensionais dos animais. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Que a paz de Jesus fique com cada um de vocês.